Bom, pessoal, vamos continuar aqui, né? A gente estava falando de movimento composto, justamente porque a gente consegue separar os movimentos em, por exemplo, movimento vertical, movimento horizontal, movimento na direção X, direção Y, direção Z, né? E até por isso que a gente usa esses sistemas cartesianos, tá? Foi isso que eu tentei colocar para vocês no vídeo passado. No vídeo passado a gente trabalhou com movimentos uniformes, né, em todas as direções, no caso lá em duas direções. Aqui a gente vai trabalhar agora com um outro tipo de movimento composto, em que o que eu tenho são dois movimentos diferentes, certo? Então, aqui eu tenho um esquema, né, de mais ou menos como seria o salto de uma pessoa, o salto de um atleta aí, né? Então, vamos supor que V seja o vetor que governa esse salto. Esse V faz aí um ângulo com a direção x de θ, graus, tá? E aí a pessoa tem uma velocidade. Se a gente olhar, então, eu vou ter uma velocidade na direção x, eu vou ter uma velocidade na direção y, que são justamente as componentes desse vetor. Né? Então, por exemplo, só reproduzindo aqui, suponha que eu tenha o vetor v, tá? Então, eu tenho que o vetor v, na verdade, ele é dado pela composição entre um vetor na direção x, vou chamar aí de vx, tá? Um vetor de módulo vx, e um outro vetor na direção y aí, que é um vetor vy, certo? Então, é isso que quer dizer. Significa que, então, o vetor v ele tem uma componente x e ele tem uma componente y. E aí a gente vai dividir esses dois movimentos, porque na direção x, aqui, eu vou desconsiderar qualquer tipo de força, qualquer atrito, por exemplo, que esse saltador, que essa pessoa saltando possa experimentar. Então, se não tem nenhuma força atuando, esse é um movimento que a gente diz inercial. Ou seja, se não tem força, não tem aceleração. Se não tem aceleração, então a velocidade é constante. Então, eu tenho um movimento retilíneo e uniforme nessa direção. Então, a velocidade x, ela não vai variar no tempo, tá? Então, não vai ser uma função do tempo, vai ser uma constante, certo? Agora, na direção y eu tenho uma força, né? Então, ou seja, por mais que ela tenha uma velocidade no início do salto, que faz com que ela saia do chão, tem alguma coisa que está puxando ela de volta, que está desacelerando. E então, o que eu tenho na direção y aí é o chamado movimento uniformemente variado. Então, eu posso separar esses dois movimentos, certo? Para poder descrever. Então, qual que seria uma pergunta a ser feita aqui? Tá, beleza. Se o atleta salta com essa velocidade que é dada, então, por exemplo, vamos supor que o módulo da velocidade v seja igual a 10 metros por segundo e que essa velocidade forme um ângulo aí de 30 graus com a direção horizontal, tá? Primeiro, eu preciso saber, para esses dois casos aqui, quem é Vx e quem é Vy. Isso a gente já fez, né, quando a gente faz decomposição de vetores aí, tá? E aí, a pergunta básica é, qual que é o alcance desse salto? Qual que é a altura máxima que esse salto vai atingir, tá bom? Então, o que a gente pode fazer? Primeiro eu posso decompor os vetores. Então, decompor o vetor aí nas componentes. Tá? Eu sei desse triângulo retângulo aqui, ó, que eu posso usar o cosseno, né, de θ, vai ser o cateto adjacente, ou seja, Vx, sobre a hipotenusa desse triângulo que tem tamanho v, que é o módulo do vetor v. De tal forma que eu escrevo aí o Vx como sendo v cosseno de θ. Tá? O seno desse ângulo θ vai ser
cateto oposto, VY, sobre cateto adjacente, que é o V. De tal forma que eu tenho aí VY igual a V vezes o seno de θ. Então eu tenho essas duas componentes que estão aí. Notem que eu tenho os valores, eu posso colocar aqui, né? Não me importa muito, mas a gente pode substituir. Então isso aqui vai ser 10 vezes cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Certo? Então isso aqui vai ser 5 raiz de 3. Tudo aqui está em metros por segundo, beleza? E esse aqui ó, vai ser 10 vezes meio, que é 5 metros por segundo. Tá? Agora a gente vai olhar para as direções. Beleza? Então vamos olhar primeiro para a direção Y. Vamos mudar de cor aqui, verde. Então, para a direção Y, o que acontece? Na direção Y, o que eu tenho é um movimento uniformemente variado, beleza? Onde a aceleração ela vale menos g. Por que menos? Porque o g aponta para baixo, está tentando puxar esse cara para baixo, então ela está desacelerando esse movimento na primeira metade do salto, na segunda metade do salto ela está acelerando, certo? Então eu tenho essa aceleração porque eu escolhi que o y vai crescer a partir aqui do centro de massa, né, do centro aí do saltador, até para cima, beleza? Então eu tenho A igual a menos G. No ponto mais alto da trajetória acontece uma coisa interessante. Né? Note que a velocidade y ela vai variar com o tempo. A gente sabe isso, né? Vy igual a V0 na direção y mais, vou até colocar um índice y aqui, AY vezes o tempo, beleza? Em termos da aceleração da gravidade aí, eu tenho V0y, que é essa que eu calculei aqui, eu posso até colocar os índices aqui, ó, V0x, V0y, tá? Só para deixar completinho, V0, V0. Mais a aceleração vale menos g vezes o tempo. Então eu tenho essa equação horária. No ponto mais alto dessa trajetória, o que acontece é que o atleta está subindo com uma velocidade. Chega um momento que ele está sendo desacelerado, né, pela gravidade. Chega um momento em que ele para, depois ele começa a descer. Então no ponto mais alto, aqui, o que acontece é que a velocidade em y vale zero. Porque ele parou, porque se ele tivesse uma velocidade, ele continuaria subindo. Certo? Então, se a gente olhar para essa expressão aqui, no ponto mais alto, a velocidade em y vale zero. E aí eu tenho uma expressão horária em que eu sei a velocidade inicial, sei a gravidade, eu só não sei o tempo. Então, isso acontece depois que o tempo chegar, eu vou chamar em um t do ponto mais alto, tá? Tempo máximo. Máximo não, né? Do alto, tá? O TA aqui. Beleza? Então, se eu substituir a velocidade, então zero, que é igual à velocidade inicial. Ó, a velocidade inicial em y é essa que está aqui. 5 metros por segundo. Menos g. A gente vamos considerar g igual a 10 aí para facilitar a nossa vida. 10 vezes t máximo. Então eu consigo, não é t máximo, não é TA que eu chamei aí. Por quê? Vai ter TA tempos, não sei, aqui no caso segundos, vão ter se passado até que esse cara saia da velocidade 5 e chegue até a velocidade 0. Então eu posso escrever o TA como sendo, o 5 passa para cá, fica negativo, dividido por menos 10, então eu tenho aí 0,5 segundos, tá? Então, ou seja, quanto tempo ele leva para sair do chão e chegar até o ponto mais alto desse salto? Tendo em vista a velocidade inicial dele, que é de 5 metros por segundo, na direção y,
certo? Por isso que a gente decompôs. Beleza? Então, é isso. Agora, qual que é a altura mais alta aqui, né? Quanto que vale ym? Basta eu usar a outra equação do movimento, que é o seguinte, y igual a y0 mais v0y vezes o tempo mais a yt ao quadrado dividido por 2, tá? Quando o t for igual a ta, esse cara chegou no ponto mais alto. Então, y igual a ym. Então, ym igual a y0, ele saiu do chão aí, né? A gente está considerando, então eu tenho 0, mais a velocidade que ele tem no início, que é 5 metros por segundo, vezes o tempo que ele leva para chegar até ym, que é meio segundo, mais a aceleração, nesse caso a aceleração aqui vale menos 10g, né? Menos 10 é igual ao g aí, vezes meio segundo ao quadrado, né? Que é 0,25. Tá? Então isso aqui dá ym igual a 2,5 menos 5 vezes 0,5 ao quadrado, tá? Então 0,5 ao quadrado, 0,25 vezes 5 dá 1,25, tá? Então vezes 0,25. Então isso aqui dá 2,5 menos 1,25, que é igual a 1,25 m. Então essa é a altura máxima que esse cara consegue chegar. Beleza? Agora, quanto tempo ele leva? Se ele levou meio segundo para subir, tá? Então ele saiu da velocidade vy e chegou até 0, quanto tempo ele leva para descer? Notem que esse movimento ele é simétrico. Então, se ele leva meio segundo para subir, ele leva meio segundo para descer. Então, para chegar nesse ponto aqui, ele levou 2 vezes meio segundo, que é 1 segundo. Então, o tempo total de voo, vamos colocar assim, ó, tempo de voo, é de 1 segundo. Meio segundo para subir, meio segundo para descer. Na direção x, ele tem um movimento retilíneo uniforme, não tem forças atuando, não tem nada que o desacelere. Significa que a velocidade em x vai ser sempre v0x. Tá? Então, vx igual a v0x para qualquer instante de tempo. Então, o x máximo aí vai ser igual a x0 mais v0x vezes o tempo que ele leva, que eu chamei de tempo máximo. Tá? Então, x máximo, considerando que ele saia da origem aí, vai ser v0x. v0x, se vocês se lembram, é igual a 5 raiz de 3, vezes o tempo máximo, que é 1 segundo. Então, isso aqui dá 5 raiz de 3 metros. Tá? Só para ter um número aí, a raiz de 3 é 1,73 vezes 5, isso aqui dá 8,66 metros. Certo? Então, com isso, a gente descreve esse movimento. Notem que ele chega no chão com uma velocidade. Né? Então, ele sai de 0 e vai sendo acelerado. Com que velocidade ele chega no chão? E aí a gente pode olhar pela simetria desse problema. Se ele sai com uma velocidade em y, está aqui, e vai até 0 em meio segundo, se ele começa agora um novo movimento com 0 de velocidade e anda sobre a ação da mesma força por meio segundo, então a velocidade com que ele chega aqui embaixo vai ser exatamente a mesma. A única coisa é que ao invés de apontar para cima, ela vai apontar para baixo. Tá? Então esse aqui foi um exemplo em que a gente tem dois movimentos compostos. Né? Um deles é um movimento uniformemente variado, enquanto o outro é um movimento retilíneo e uniforme. Tá? Então a gente pode trabalhar com um para encontrar alguma variável, para depois trabalhar com o outro, e aí a gente consegue descrever esse problema de maneira completa.
Mas notem que eu tive que descrevê-lo de duas formas, tá? Então, imagina, por exemplo, que eu tivesse aí uma outra situação, tá? E aí eu vou deixar para vocês pensarem um pouco, em que eu tenho um pássaro que ele está voando com uma certa velocidade Vx, aí, uma velocidade horizontal somente, beleza? Lógico que ele está fazendo força para combater a gravidade para ele poder andar em linha reta. Suponha que a partir de um certo momento, esse pássaro, vou até arrastar as coisas aqui, ó. Deixa eu tentar pegar tudo junto. O pássaro, a partir de um certo momento, ele pare de bater asas e comece a cair, certo? Então, ele vai fazer um movimento que é esse aqui. A minha pergunta é, sabendo a velocidade inicial do pássaro, que é só horizontal, sabendo que existe gravidade puxando esse cara para cá e que não tem atrito, qual que é a distância que esse pássaro anda para chegar até aqui, se ele está a uma altura inicial aí de H, tá? E H aí, sei lá, pode ser 50 metros, 100 metros, não me importa muito os valores. O que importa é descrever a situação física. Então eu deixo aí para que vocês façam, eu vou até organizar um exercício para que vocês façam, resolvam esse problema. Mas notem que ele tem dois movimentos. Ele tem um movimento na direção X que é retilíneo e uniforme, porque não tem atrito, não tem nenhuma outra força, ele só tem uma velocidade inicial. E ele tem um movimento na direção Y que é uniformemente variado. Tá? Então ele está caindo aqui sob a ação de uma força. Movimento uniformemente variado. Beleza? Então, esse fica aí como um exemplo para que vocês façam. Tá? Então, tentem refazer, tentem olhar, ver quais são as dúvidas que vocês têm, para a gente poder discutir melhor esse problema, se vocês tiverem dúvida durante os nossos encontros aí, tá bom?